Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 80 mil inscritos. Deixe seu like para fortalecer. Sigam o John aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês. Hoje, dia 29/8, segunda-feira, é dia de Corinthians, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, às 9h30 da noite lá na Neoquímica Arena. Como é dia de Corinthians, é dia de live, tá? Lá no nosso Instagram. Não teria live caso eu fosse pro estádio. Eu já tava com o ingresso comprado. E aí o pessoal do meu serviço marcou uma reunião para amanhã de manhã, tá? Aqui em Ribeirão Preto. Inclusive já estou aqui na cidade de Ribeirão Preto. Um abraço a todo o pessoal aí do interior de São Paulo. Tá? Então assim, não vou conseguir comparecer no jogo hoje, tá? Vou assistir de casa, faço a live aqui para vocês, tá? A gente faz aquela resenha lá no Instagram. Então seguimos aí a nossa programação. Próximo jogo contra o Inter, tá? No domingo, né? Provavelmente estarei na Neoquímica Arena, pretendo estar lá, tá? E a gente vai se acertando nesse sentido. Certo, rapaziada? Vamos aí para as informações do jogo de hoje. Como eu falei, em casa, certo? 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians tem 39 pontos, tá atrás do Flu, que tem 42, Flamengo 43 e Palmeiras 50 pontos. Lembrando que às 8 da noite o Internacional pega o Juventude, tá? O Inter também tem 39, então se vencer já chega a 42, o Corinthians teria que vencer para também alcançar os 42, ficando aí Fluminense, Corinthians e Inter com 42 pontos no Brasileirão, rapaziada. Pontos importantes que muita gente pergunta: John, onde vai passar o jogo? Sport TV e Premier, só TV fechada, tá, rapaziada? No primeiro turno a gente venceu o Bragantino com gol do Renato Augusto, né, 1-0, fora de casa. A gente teve também, assim que o Vitor Pereira foi contratado, a gente teve um jogo na Neoquímica Arena, tá, que ele veio assistir, um jogo domingo de manhã pelo Paulistão, Corinthians e Bragantino, acho que foi o gol do Mosquito, tá? Se eu não me engano, foi um gol do Mosquito. O Corinthians venceu também, então a gente tem um retrospecto recente bom contra o Bragantino, mas a gente sabe os perigos. O time do Bragantino é um time muito rápido, é um time traiçoeiro, tá? Não tá tão bem na competição, mas qualquer vacilo, a gente sabe da qualidade, principalmente do ataque do Bragantino, tá? Principalmente aí do ataque da equipe do Bragantino. Provável escalação do Corinthians. A gente deve ir aí com o time titular, tá? Um time aí titular com algumas mudanças, até por esse rodízio, a sequência que a gente vem passando aí dentro da competição, mas teremos time titular muito provavelmente. E aí, a provável escalação é a seguinte: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Lucas Piton, Cantígio, Duqueiroz e Renato, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? Já passei para vocês aí também que a gente tem a dúvida: Rafael Ramos ou Fagner. Provavelmente o Fagner com o Rafael Ramos entrando aí na segunda etapa. Gil ou Balbuena, ele deve ir de Balbuena, tá? Deve ir, mas pode ocorrer alguma mudança. Cantígio e Fausto, tá? Temos essa dúvida aí também. E no ataque, Adson ou Mosquito. Provavelmente o Mosquito deve ser titular na noite de hoje. Quem está fora, tá? O pessoal aí que está fora do jogo de hoje: Giuliano, tá? Continua aí com bronquite. Raul Gustavo, dores no adutor da coxa direita, tá? Ainda daquele jogo contra o Flamengo. Júnior Moraes e Rony, dores no joelho direito. E o Maicon, tá? Vem fazendo aí treino de força e academia. Jogadores pendurados: Duqueiroz, Fausto Vera, Giovani, Giuliano e Raul Gustavo. O Giuliano e o Raul Gustavo nem vão para a partida, né? Temos aí Duqueiroz, Fausto e Giovani. E tem uma grande novidade, tá, sobre o Maicon. Na verdade, nem tão novidade. É uma novidade, mas nem tão positiva assim, né? Que eu ia dizer. Mas antes disso, eu quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de hoje, tá? Entre Corinthians e Bragantino. Lembrando que é de suma importância essa vitória pra gente, tá? Muito mesmo, somar esses 3 pontos. Ainda mais depois do empate do Palmeiras, a gente tentar, né, mais uma vez tirar um pouco dessa diferença para, quem sabe, estar ali sempre próximo ao pelotão de cima, rapaziada. A novidade que eu ia falar é sobre o Maicon, tá? O Corinthians planeja que o Maicon entre em uma nova etapa de recuperação da lesão no fim dessa semana.
E aí, apesar desse avanço, tá? A volta dele para o jogo contra o Fluminense, né, na semifinal da Copa do Brasil, é improvável. O jogo contra o Fluminense é no dia 15, tá? Então a gente tem Libertadores essa semana, Libertadores Sul-Americana, né, essa semana, na semana que vem, e aí na semana do dia 12, o jogo do Flamengo com o São Paulo no dia 14, Corinthians e Fluminense é dia 15, tá? Dia 15 na quinta-feira. Mesmo com esse avanço, tá? Do Maicon na recuperação, a volta dele para o jogo contra o Fluminense é improvável. Pô, John, por que essa demora e não sei o que? Rapaziada, ele quebrou um dedo do pé. Quebrou, tá? Não foi que ele tá com uma lesão muscular, não foi nada disso. Ele quebrou um dedo do pé. É uma recuperação mais lenta. É o pé bom do cara, é o pé dominante, é o pé canhoto dele. Tá? Então assim, não é só, não, põe pro jogo e... É algo que incomoda o jogador, certo? Então assim, a gente segue acompanhando aí essa recuperação do Maicon, torcendo para que o mais rápido possível ele possa estar em campo, porque eu já falei para vocês, o Maicon estando bem, é Maicon e Fausto no meio campo do Corinthians. Maicon, Fausto e obviamente o Renato Augusto, né? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí o que eu falei sobre a sequência do Corinthians, né? 2 jogos em casa pelo Brasileirão. O Cássio e o Mosquito comentaram um pouco, tá? O Cássio foi o primeiro a falar, ele trouxe o seguinte: com certeza precisamos nos reabilitar. Uma vitória importante para encurtar a vantagem, se isolar no G4 e dar continuidade. Temos 2 partidas em casa, precisamos fazer um grande jogo em busca da vitória. E aí o Mosquito já trouxe também essa sequência, né? A gente sabe da importância desses jogos, precisamos focar no Brasileirão, estamos em cima, precisamos brigar lá em cima. Com o apoio da torcida é fundamental fazer grandes jogos, buscar os pontos em casa e terminar muito bem na temporada, buscando o título na Copa do Brasil e também no Brasileirão. Tá? Então a gente sabe aí, Corinthians enfrenta o Bragantino hoje, domingo pega o Inter, depois o São Paulo fora, tá? Então aí são 3 jogos dentro do nosso estado, sem viagem, tá? Sem viagem, treinando no CT, semana inteira livre, tá? Semana inteira livre, que é a semana agora do dia 29, do dia 5, tá? E aí antes do jogo contra o Flu, a gente também pega o São Paulo, certo? Então, como eu falei, agora é o momento de colocar em prática as ideias do Vitor Pereira. São só 2 semanas? Só 2 semanas com jogos nos finais de semana. Mas já é melhor do que jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Certo? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o Roger Guedes, tá? Tava participando aí da Corinthians TV, tá? Fez um vídeo meio que de reação, tá? Sobre alguns lances dele no jogo contra o Fluminense e tudo mais, a brincadeira dele com o Duqueiroz, né? Muita gente viu aí nas redes sociais, o Duqueiroz zoando o Roger Guedes de calvo. Aí o Roger Guedes falou: posta aquele seu chute lá contra o Fluminense. Pô, eu já falei aqui, a finalização do Duqueiroz, vocês já ouviram, toda vez que eu falo do Duqueiroz, acerta esse pé, acerta a finalização, acerta no gol, começa a acertar no gol. A partir daí, aí você vai começando, pô, melhor bater aqui, melhor bater assim, tá? Pô, ele não consegue acertar o gol, nunca, tá? E aí o Roger Guedes comentou, ó: o chute do Duqueiroz foi brincadeira, o Cássio viu lá do gol, eu fiquei com medo da câmera pegar, porque eu começo a ter um ataque de riso. Ele dá um chute que, pelo amor de Deus, ele gosta de pegar no meu pé de calvo, mas já pegou a torcida, já está na tropa do calvo, então vamos embora, tá? Então o Roger Guedes comentou aí que não tem problema com essa brincadeira. Sobre o gol, tá, que ele fez contra o Flu, ele falou o seguinte, ó: foi um gol que eu e o Fagner treinamos bastante nos treinos. É um cara que acha esse passe. Eu gosto muito de fazer esse movimento e o Fagner, desde o ano passado, já tentava esse lance. Graças a Deus, contra o Fluminense, deu certo. Tá? Então, como eu falei, foi um erro ali do Manuel, né? Ele deixou o espaço ali dentro da zaga. O Roger faz o facão, o Fagner acha o passe, né? Em cima dele já domina, virando e conseguindo fazer a finalização.
E o Roger Guedes comentou também, né, sobre essa questão de ser o camisa 10 do Corinthians. Ele falou, ó, fico muito feliz de ter ajudado a equipe com um gol nesse jogo, a dimensão é muito grande, meu primeiro gol no Maracanã, o Ramiro estava tentando botar o pé por fora, né, graças a Deus bateu na trave e entrou para ser meu. Eu quis mostrar para a torcida que hoje visto a número 10 e eles estão bem servidos. Pô, rapaziada, se eu... Lendo assim, eu não senti um tom provocativo, mas na hora da entrevista eu senti um pouco dessa provocação, de que, pô, agora a gente tem um camisa 10, agora sim estão bem servidos. Já teve a questão também do Yuri Alberto, que fez os 3 gols, né, contra o Atlético Goianiense e pediu uma música, London Freestyle, tá, se referindo a Londres, que foi o destino do William aí. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que também essa declaração do Roger foi uma provocação ao William? Essa questão de, pô, agora sim tem um camisa 10 e tudo mais? Ou não, ele só falou por ele ser o camisa 10, né? Falou por ele, não pensando em outro jogador. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, ontem... Vou até tomar uma água aqui, rapaziada. Ontem tivemos aí o confronto de ida da semifinal do Brasileirão Sub-20, tá? Corinthians e Flamengo. Corinthians venceu por 1-0, tá? Vitória importante, jogo lá na Arena Barueri, foi ontem 3 da tarde, tá? O gol foi marcado aí pelo Murilo, certo? Abrindo essa vantagem aí pro Corinthians pro confronto da volta, tá? Um gol importante do zagueiro Murilo. Foi um jogo difícil. O Flamengo complicou também aí para a equipe do Corinthians, a equipe do Flamengo é uma equipe muito boa também. E aí, rapaziada, temos um ponto importante. 3 jogadores do Corinthians foram convocados para a seleção sub-20. O Robert Renan, tá, que faz parte aí já da nossa equipe principal, o meio-campista Rian e o centroavante Arthur Souza, certo? E aí, pensando nisso, tá? Pensando nisso, o nosso técnico Danilo falou o seguinte: já estamos cientes disso. Vamos ver como vai ser, porque a gente joga dia 3 e eles se apresentam dia 4. Então, se o Corinthians pega o Flamengo no jogo da volta dia 3 e dia 4 os jogadores têm que se apresentar na Seleção Brasileira Sub-20. Tá? O Danilo completou falando o seguinte: a gente fica feliz por eles, por ter uma participação na seleção, mas ao mesmo tempo perdemos eles para esse jogo, né? Mas eu acho que o grupo mostra força nessa hora. Quem está fora vai entrar e vai fazer um grande jogo lá. Então a gente tem um jogo da volta aí na casa do Flamengo, né? E temos também um confronto no meio de semana contra a equipe do Santos, tá? Pelo Paulistão, às 15 horas, né? 3 da tarde, na Fazendinha. Então o Corinthians agora, quarta-feira, pega o Santos, tá? 3 da tarde na Fazendinha. Depois pega o Flamengo no final de semana, dia 3. E os jogadores convocados vão para a seleção no dia 4, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Importante, né? Importante, né? Saída dos jogadores do Corinthians à seleção de base, tá? Já ganham uma visibilidade. O Vitor Pereira, tenho certeza que está de olho nesses atletas, tá? Assim como esteve aí de olho nos demais. O Guilherme Biro vem sendo também um cara que vem participando aí das relações de alguns jogos. O próprio Robert Renan, o Giovani. Então a gente vai acompanhando de perto aí essa evolução dos jogadores da base, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora eu queria trazer aqui só até um fato meio aleatório ao Corinthians, mas é bom a gente trazer, cara. O Dentinho, nesse final de semana agora, eu acho que foi o jogo Ceará e Atlético Paranaense, né? Ficou 0-0. O Dentinho não ficou nem no banco do Ceará, tá? Por uma opção técnica do treinador. Ele falou, ó, o cara tá sem condições. Não é condições físicas, ele está treinando, o condicionamento físico dele está em dia, mas por conta da qualidade técnica. O técnico do Ceará falou, ó, não vai nem para o banco. Só para a gente ter um paralelo daquilo que a gente falava do Dentinho. Eu coloquei aqui muitas vezes, não é a opção viável para o Corinthians. Não é o cara que vai chegar e vai resolver para o Corinthians. Não é, e muito também por conta do salário dele, muito alto.
Queria um salário de jogador que veio da Europa com uma qualidade absurda, tal. E a gente sabia que o Dentinho não ia render isso. E muita gente, não, Corinthians perdeu a chance de trazer o Dentinho, que era a opção que a gente precisava, o atacante que joga pelos lados e tudo mais. Aí o cara foi pro Ceará e não ficou nem no banco por opção técnica, tá? Por opção técnica. Então assim, o próprio Eduardo Vargas foi outro nome citado aí recentemente. Vitor Pereira já descartou a contratação dele. Não dá mais pro Corinthians contratar esse perfil de jogador, tá? Não dá mais, cara. A não ser que seja um Ronaldo fenômeno da vida. Se o cara for nível absurdo, aí ok. Aí não tem, aí pode contratar que você sabe que o cara vai resolver. Agora, uma aposta de um cara de mais de 30 anos, que há muito tempo já não joga num alto nível, pô, aí é complicado, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, uma situação que aconteceu aí nesse último final de semana, que eu vi muita gente colocando, foi a indicação do Luan Cândido para a diretoria do Corinthians, tá? Eu recentemente até falei, né, no assunto da renovação do Fábio Santos, já coloquei ali o meu ponto de vista, venderia Piton, Bruno Melo pode ir embora, renova com o Fábio Santos, mas com um salário mais baixo, tá? Diminui bastante o salário do Fábio Santos, pega o dinheiro do Piton e contrata um lateral esquerdo para ser titular absoluto do Corinthians. Muitos torcedores indicaram o Abner, tá? Do Atlético Paranaense, e a última indicação foi Luan Cândido, tá? Vi alguns torcedores do Corinthians falando o seguinte, ó: para 2023 o Luan joga muito, jovem, boa estatura, ótima chegada ao ataque e recompõe muito bem a defesa. Esse seria o cara para resolver os problemas da nossa lateral esquerda. Aí outro comentou, ó: esse ano não sei, mas pro ano que vem o Corinthians deveria ir atrás do Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Um lateral de 21 anos, tá? Muita qualidade. Eu lembro que no jogo do Paulistão contra o Corinthians, eu acho que ele mete uma bola na trave, não é? E depois uma outra defesaça do Cássio, um cara que apoia muito bem, finaliza de longe, tá? Como eu falei, é jovem. O Abner do Atlético Paranaense é uma boa indicação também, tá? Tem muita qualidade. E pra mim seria isso. O Corinthians vende o Piton, o Fábio Santos seria o reserva, traz um jogador da base para vir fazendo essa evolução, tá? Com o Fábio Santos e com o lateral que a gente trouxer. E é isso. Aí você tem um lateral que é titular absoluto. Caso ele não possa jogar, você tem um cara experiente no banco para um jogo específico, tá? E tem um cara da base que você vai evoluindo para quem sabe futuramente vender o cara ou ele assumir essa posição na lateral esquerda. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, pô, John, não acompanha muito o Luan Cândido. Hoje a gente vai ver em campo, tá? Hoje é um grande teste pro Luan Cândido. Para quem aprova a contratação dele ou para quem ainda não tem uma opinião formada, pode formar hoje. Pô, gostei da atuação dele ou não gostei. É válido também, tá? Certo, rapaziada? Um abraço do John. Lembrando, hoje, ao fim do jogo, certo? Temos a live lá no Instagram, @JohnDoTimão. A live a gente faz aquele pós-jogo, faz uma resenha também aí sobre o Corinthians, algumas projeções, troca aquela ideia. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!